Fala pessoal, você está no canal Problema Resolvido. Aqui é o professor Davi e na aula de hoje a gente vai então iniciar o nosso curso sobre Fortran 9095. Bom, primeiro de tudo, né? Nessa aula é mais uma introdução sobre o curso, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente vai poder trabalhar durante esse período e qual seria o objetivo, né, desse curso. O objetivo é o seguinte, né? Na verdade é um curso completo para iniciantes que eu desenvolvi. E você que não sabe nada, né, sobre linguagem de programação, você pode não saber nada, sobre Fortran ou qualquer outra linguagem, você pode então começar a aprender do zero, né, e ao final do curso eu tenho certeza que você vai poder dominar os recursos básicos do Fortran, né, 9095. Bom, inicialmente, né, o que é o Fortran? Fortran é uma das linguagens de programação mais antigas, né, que foi criada em meados de 1957 e que é focada, né, para uso geralmente acadêmico, né. É focada, para quem precisa fazer cálculos científicos, para quem trabalha com pesquisa, para quem trabalha com engenharia. É uma linguagem muito utilizada, né, para modelagem, muito utilizada para projetos, né, que envolvem a parte de engenharia, a parte científica. Então, o Fortran, né, resumindo, é uma linguagem de programação que ela tem uma vantagem, né, que ela é bem rápida, né, ela não possui interface, mas é uma linguagem de programação, muito rápida, né, e uma linguagem de programação muito útil para quem, trabalha, então, com a parte de modelagem numérica, com a parte de simulação computacional. Justamente porque ela tem o poder de fazer cálculos, né, com uma velocidade muito rápida. É uma linguagem de programação que é bem conveniente para esse tipo de trabalho. Bom, dessa forma, né, onde que a gente pode encontrar, né, usos para a linguagem Fortran? A gente utiliza bastante universidades, a gente utiliza bastante centros de pesquisa, sobretudo, onde é feita, pesquisa teórica, né, seja em matemática, seja em física. É muito comum em ciências exatas. E também é muito utilizada quando a gente pensa em códigos, né, na parte de engenharia e de simulações. Ok, pessoal? Bom, mesmo assim, né, alguém poderia argumentar o seguinte: Fortran é uma linguagem de programação antiga, né? E eu concordo com você. Entretanto, tem um detalhe, né, que a gente precisa levar em consideração. Embora, né, a gente hoje em dia tenha outras linguagens, né, que são bem populares no meio acadêmico. Uma pergunta pode ser feita: por que que seria interessante, né, ou conveniente para os dias atuais a gente poder aprender Fortran? E a resposta é a seguinte, né, a gente tem uma biblioteca muito grande, a gente tem um acervo muito grande, né, de códigos científicos, sobretudo códigos mais antigos, que são feitos em linguagem Fortran, né. E sabendo programar em Fortran, a gente pode então, né, ter acesso a uma grande quantidade de informação que já existe e que, apesar de ser um código antigo, ainda funciona muito bem, né, para os dias atuais, ok? Além disso, né, pra você que quer aprender Fortran, você vai ter benefícios também, né, como por exemplo, você vai desenvolver uma base sólida, né, em programação, sobretudo em programação numérica, ou nem que seja por curiosidade mesmo, aprender a programar para poder trabalhar com cálculos numéricos, para poder fazer cálculos, né, computacionais. O Fortran é uma linguagem que ainda, né, é muito conveniente para ser utilizada hoje em dia, né. Embora, como eu já tenha dito, existem também outras linguagens que estão mais na moda, como por exemplo Python. Existem outras linguagens também, né, que o pessoal da computação usa bastante, C, né, que mais? Java. Mas, para finalidades específicas, né, de cálculo numérico, Fortran, ele ainda é uma linguagem poderosa e ainda é uma linguagem que pode ser muito útil, ok? E por fim também, né, em alguns concursos, né, e em alguns lugares que trabalham com pesquisa, alguns programas de pós-graduação, por exemplo, né, de algumas universidades de mestrado, doutorado, também, exigem um certo conhecimento, né, em linguagem de programação, não apenas Fortran, né,
mas Fortran também é uma linguagem que se encaixa, né, nesse tipo, de padrão que as universidades elas adotam. Bom, dito isso, né, o que, você vai aprender nesse curso então? Bom, você primeiro de tudo, né, vai aprender a como instalar o compilador, você vai aprender a criar programas simples, né, você vai aprender estruturas simples, né, como o if, como o do, que seria o controle de fluxo, seria como fazer, os chamados laços. Você vai aprender a trabalhar com vetores, né, com funções, ou seja, ao final do curso, né, como havia dito, você já vai ter uma base sólida para poder utilizar, recursos básicos, né, do Fortran e poder criar, né, programas, básicos, e você vai ter então, né, um conhecimento, sólido para poder, né, ir mais adiante, ok? Bom, dito isso então, a gente então, encerra esse primeiro vídeo e na próxima aula, né, a gente já vai aprender como que a gente instala o compilador, né, tanto para o Windows quanto para o Linux. E gostaria de pedir também, né, se esse conteúdo, é interessante para você ou se você apoia esse tipo de conteúdo também, né, não custa nada se inscrever no canal ou curtir o vídeo, né, ou então comentar no vídeo, porque isso ajuda, né, no algoritmo do YouTube a divulgar mais, né, o nosso trabalho aqui. Beleza, pessoal? Bom, então ficamos por aqui e até a próxima aula.